Vamos entrar agora no procedimento sumaríssimo, mas antes disso, para estudar o procedimento sumaríssimo, a gente vai precisar analisar o devido processo penal. Diferente dos outros procedimentos, o ordinário e o sumário que nós estudamos, para entender o procedimento sumaríssimo, a gente tem que perceber qual é o contexto em que o procedimento sumaríssimo está inserido, ok? E para isso eu vou começar com a diferença para vocês, trazendo uma diferença do processo penal clássico e o processo penal consensual. E já digo que o procedimento sumaríssimo está inserido nesse processo penal consensual. Mas vamos começar a estudar que vocês vão entender. Na figura do processo penal clássico, que é aquele que a gente está bem acostumado a lidar, nós temos o inquérito policial. E como característica do inquérito policial, eu vou colocar aqui a complexidade. Complexidade. Ô Catarina, por que você botou complexidade? Bom, porque a gente sabe que no inquérito policial tem diligências, muitas diligências, tem perícia, é um documento geralmente enorme, só o resumo do inquérito policial é muito grande, é um documento muito complexo, esse inquérito policial. Isso dentro do processo penal clássico, tá? É aquele que a gente está mais acostumado a lidar. Ok, mas e no consensual? Não tem então um inquérito policial? Exatamente. Aqui no processo penal consensual, eu não tenho um inquérito policial. Eu tenho a figura do termo circunstanciado. Termo circunstanciado, que a gente chama de TC. E aí a característica que a gente tem para falar do termo circunstanciado é o oposto, ele não é complexo. Ele vai ser um documento enxuto. Geralmente o termo circunstanciado é menor do que só o relatório do inquérito policial. Então, ele vai ser enxuto. O que é que eu vou ter aqui, então, nesse termo circunstanciado? Geralmente, as declarações da vítima, a vítima narrando o que foi que aconteceu, e do suposto autor. Se houverem testemunhas, elas serão só indicadas. Então, no termo circunstanciado, eu não vou ouvir testemunha, eu só vou indicar quem são as testemunhas, se houverem, diferente do inquérito, né? Então, de cara, a gente já tem que a figura do inquérito policial dentro do processo penal clássico e do termo circunstanciado no processo penal consensual. Tá certo? Qual é a outra diferença? Aqui no processo penal clássico, no contencioso, depois do inquérito policial, o que a gente tem? A denúncia, e o Ministério Público é titular dessa denúncia, ele já vai logo de pronto oferecer a denúncia que pode ser recebida ou não pelo juiz. E aqui no consensual, antes do Ministério Público receber a denúncia, ó como é importante, antes do Ministério Público receber essa denúncia, eu vou ter uma audiência conciliatória, certo? Antes mesmo do recebimento da denúncia. Ou seja, se houver uma conciliação aqui nesse momento, já nem vai haver denúncia. Se já houver conciliação aqui nessa audiência conciliatória, não há que se falar em denúncia. Ok? Então essa também é uma diferença marcante. Outra diferença que a gente tem dentro do processo penal clássico, nós temos uma instrução criminal, aquela fase de prova formal. Nós temos uma instrução criminal rígida e formal. Já aqui no consensual, não. A gente tem uma instrução criminal mais flexível. Temos uma instrução criminal informal. A gente tem aqui a informalidade como característica. Outra coisa, o processo penal clássico, ele é regido pelo princípio da legalidade, a gente sabe disso, né? E aí, essa legalidade é obrigatória para o oferecimento da denúncia. E aqui no consensual, é regido pelo princípio da discricionariedade. E aí eu tenho uma mitigação dessa obrigatoriedade, né? Eu tenho uma mitigação do princípio da legalidade e o promotor pode, inclusive, pedir pela transação penal. Nós vamos estudar a transação penal aqui dentro do processo penal, do devido processo penal consensual, ok? Então eu tenho aqui a possibilidade, inclusive, do promotor pedir a transação penal.
fazer uma proposta da parte fazer essa transação penal, ok? Então, eu preciso que vocês tenham em mente essas regras do devido processo penal consensual, ok? Disso que a gente falou, a gente tem então que tirar os princípios. Quais são os princípios que regem esse processo consensual, esse processo penal consensual? Primeiro, a oralidade. Eu vou dar preferência à oralidade. Os atos em regra serão orais. Outra, simplicidade. Essa simplicidade tem a ver com o volume de autuação, que é menor. Nós vimos aqui que o termo circunstanciado é mais enxuto. Eu vou ter basicamente a declaração do ofendido e declaração da vítima. E indicação de testemunha se houverem. Princípio também da informalidade. Eu não vou ter atos tão formais, eu vou ter informalidade aqui, ausência de rigidez, né, de formalidade nos atos. Outro princípio que rege o processo consensual, a economia processual, né? E o que é que diz pra gente o princípio da economia processual? Que se não houver prejuízo, não haverá nulidade. Que eu devo me preocupar mais com o conteúdo dos atos do que com a forma, ok? E também de produzir mais com menos custos. Produzir mais com menos custos. Outro princípio que rege esse devido processo penal, outro princípio que rege o processo consensual é a celeridade. E óbvio, a celeridade significa que os atos vão ser praticados, os conflitos vão ser solucionados de forma mais rápida, mas não significa um prejuízo à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, certo? Isso aqui significa que o conflito ele vai ser solucionado de forma mais rápida, mais breve, ok? Dito isso, vamos ver agora qual é a finalidade, então, do processo consensual. O que é que se deseja obter dentro desse processo consensual, então? Duas coisas: a reparação de danos, que é o que primeiro vai se tentar obter, reparação de danos à vítima, não é? A vítima vai ser reparada, e a transação penal. Essa transação penal é a possibilidade de aplicar, ao invés de uma PPL, é a possibilidade de aplicar, ao invés de uma PPL, por exemplo, uma PRD. Ok? Uma pena privativa de direito, uma pena restritiva de direito, ao invés de uma pena privativa de liberdade, que era o que seria aplicado aqui no processo penal clássico, certo? E temos ainda a figura, ok, aí vocês podem perguntar, quando é que vai acontecer esse processo consensual? Sempre? Não, a gente sabe que não. Vai poder acontecer quando a gente estiver diante de infrações de menor potencial ofensivo. Quais são elas? São aquelas cuja pena seja igual ou inferior a 2 anos. Se tiver 2 anos ou menos, vamos estar diante de infrações de menor potencial ofensivo. Sabemos que tem aqui uma exceção, 2 exceções, que já estudamos lá no procedimento sumário, que são devido ao autor não ter comparecido, né, não conseguiram identificar o autor, não conseguiram encontrar o autor não encontrado, e devido à complexidade dos atos. Aí não vai caber dentro desse panorama aqui. Vai ser lá no procedimento sumário que nós estudamos na aula anterior, mas eu quero encerrar essa aula aqui, vocês tendo entendido qual é o cenário, quais são os princípios que regem esse processo consensual, para a partir daí a gente seguir e entrar no rito sumaríssimo, portanto. Ok? Vamos comigo.